Boa tarde, boa tarde. Mais uma live extra. Agora na sexta-feira, às 17h30. Vamos aguardando aqui as pessoas. Vamos ver quem vai chegando, quem mais vai chegando. Boa tarde. Hoje a gente vai falar de um assunto bem interessante e a gente vai fazer um exercício prático. A ideia da live hoje é trazer para vocês um exercício prático, algo que vocês possam praticar junto comigo, aprender bem rapidamente e usar bastante, já sair usando, ensinar quem vocês conheçam, que possam estar precisando. Nós vamos fazer um exercício de imagens mentais para momentos de muito estresse, de muita ansiedade, de crise, né? Momentos de crise, de ansiedade. Esse exercício a gente utiliza para os momentos de crise, de ansiedade, para os momentos até mesmo de pânico, né? Dependendo assim de como for ali o ataque de pânico, a crise do pânico, é possível fazer esse exercício, é possível ter resultados muito bons. Vamos lá, então, vamos começando. Então, a gente está fazendo essas lives extra nas sextas-feiras, estamos testando o horário, testando o público aqui, ver se, se acontece, né? Se é bom para as pessoas esse horário, para ficar um pouco diferenciado do nosso Conta Pra Gente, que é na quinta-feira às 20h30. Então, a gente vai testando e vai vendo o que vai acontecendo e vamos aqui, né? Trabalhando e levando para as pessoas sempre essa oportunidade de estar entendendo, aprendendo uma coisa nova. é, e boa tarde para quem está chegando. Então, essa oportunidade de aprender uma coisa nova e de poder sair usando, né? Que é isso que a gente quer, que saia usando e que tenha resultados, né? Então, hoje a gente vai aqui falar um pouquinho sobre as imagens mentais. Tá? Eu não sei, eu acredito que seja um assunto bastante desconhecido, eu acredito que as pessoas não conheçam, assim, a maioria das pessoas não conheçam, né, as imagens mentais. E a gente pode utilizar as imagens mentais em várias situações, em psicoterapia ou em outros trabalhos realizados pela psicologia, ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa saber antes da gente ir direto para a prática, porque como eu falei, eu quero nessa live trabalhar a prática, né? Ensinar a fazer isso. Então a primeira coisa que a gente tem que saber, vou fazer na verdade uma pergunta, né? Então vocês sabiam que o seu cérebro não sabe exatamente a diferença entre o real e o imaginário? Então, isso é uma coisa muito importante para que você possa entender o que é um exercício de imagem mental. Então, o cérebro da gente, ele tem uma dificuldade em processar, em entender quando é que a coisa está acontecendo realmente ou quando eu estou apenas imaginando ou apenas pensando em alguma coisa, ou seja, imaginando, né? Então, se eu estou imaginando uma cena de horror ou se eu estou realmente diante de uma cena de horror, se eu estou é, diante de um jardim lindo ou se eu estou apenas imaginando um jardim lindo, tá? Então, essa diferença, né, entre o que está acontecendo e o que está sendo imaginado não é percebido tão facilmente assim pelo nosso cérebro. E é interessante a gente falar nisso, né? Porque o cérebro é uma máquina tão poderosa, tão inteligente, que nós não deciframos até hoje, né? Tamanha a capacidade que ele tem de resolução das coisas, de processamento. Então, assim, mas isso ele é meio burrinho, digamos assim, né? Ele fica meio perdido, ele não sabe, a pessoa tá enxergando mesmo isso aí tá diante dos olhos dela ou é só uma produção, né, mental? Então ele não sabe exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, nessa nossa live extra, né? Então, assim, como eu falei, eu quero fazer mais uma coisa prática, mas na verdade eu tenho que falar um pouquinho da teoria, porque eu não quero
passar batido por isso, porque senão vocês ficam também sem entender. Fica uma técnica jogada e aí dá a impressão que é uma bobagem, porque é tão simples, que dá a impressão que é uma bobagem. Então, se você não sabe o que está por trás, se você não sabe qual é a teoria, como que o negócio funciona, você corre o risco de achar que é uma bobagem mesmo, tá? Deixa eu dar uma acenada, ver se eu consigo acenar, né, para quem tá aqui. Olha só, é muito engraçado. Eu não consigo acenar. É interessante. Para algumas pessoas eu consigo, para outras não. Não sei. Todo dia eu falo, toda vez que eu faço live eu falo isso, né? Mas realmente é real aqui. Então tá, eu não quero me apegar muito nessa questão da prática, mas a gente vai ter que falar um pouquinho, tá? Para que a gente possa entender. Então, imagem mental é uma coisa que vem na história da psicologia desde sempre. Então, desde que se fala em psicologia, se estuda imagens mentais, né? Ou seja, o que que é isso? Coisas que a gente é capaz de imaginar. Então, assim, aquilo que a gente pode imaginar, que a gente visualiza, que a gente fecha os olhos e visualiza. Então, isso é estudado desde sempre dentro da psicologia ao longo do tempo, tá? Mas através, como que foi que a gente não, né? Que os pesquisadores da psicologia, né? Entenderam que realmente isso podia ser muito mais útil do que a gente podia imaginar. Quando eles começaram os estudos dos transtornos de estresse pós-traumáticos. Então, falando um pouquinho de estresse pós-traumático. É um estresse que é desenvolvido após um trauma. Então é fácil, né? Pelo nome é fácil a gente entender o que é. Então você sofreu um acidente muito grave e você ficou traumatizado com isso, e isso te gera um estresse, e cada vez que você se lembra disso, o teu corpo reage tal qual, ou seja, da mesma forma que ele reagiu no dia que você sofreu o acidente. Então foi fazendo essa observação que os pesquisadores falaram assim: ué, opa, ué, né? Esse negócio, a pessoa, nossa, olha aqui, a pessoa não tá mais, assim, o que tem acontecido muito, acho que vale a pena lembrar. Agora tenho ouvido falar menos, mas já teve uma época que era muito, né? Daqueles sequestros relâmpago. Vocês lembram disso? Então, saidinha de banco, sequestro relâmpago, essas coisas. E as pessoas desenvolvem muito estresse pós-traumático nessas, nessas situações, então, de sequestro relâmpago. E aí, assim, a pessoa era só imaginar o que tinha acontecido, assim, lembrar que a pessoa já tinha todas as reações, então o corpo tinha toda aquela reação de tremor, de sudorese, taquicardia e tal. Então a pessoa não podia mais, e até isso era, assim, muito complicado tratar, né? É muito complicado tratar estresse pós-traumático por conta disso, de que a pessoa fica muito mal. A pessoa pode ser uma perda, uma morte, seja lá o que for que causou um estresse pós aquele evento. Aquele evento se tornou um trauma para a pessoa e ela desenvolve esse estresse após esse trauma, tá? É, Então, o número de estudos, né? Então, assim, é tão interessante tudo o que tem, né? Se mostrado, né? De benefício nessas imagens mentais, que os estudos, né, estão cada vez mais se estuda sobre isso. Então, tem diversos trabalhos, né? Muita gente estudando sobre isso, né? Então, assim, vem sendo muito utilizado, tá? Então, como eu disse, eu fui observando essas pessoas que se percebeu, essas pessoas que tinham trauma, que se percebeu, né, que a pessoa reagia da mesma forma. Então, assim, ela produzia sensações, tá? Então, o que que os pesquisadores pensaram, né? Eles falaram assim, bom, peraí, a pessoa já passou por isso faz um tempo. A pessoa está imaginando e o corpo ainda está respondendo. Então, peraí, tem alguma coisa aí, né? Então, se essa coisa funciona pro mal, será que essa coisa não funciona por bem? Será que essa coisa não vai funcionar para o bem também? Então vamos reverter, vamos fazer o inverso? Vamos fazer as pessoas imaginarem uma cena mais positiva, uma cena mais adequada, e vamos ver o que vai acontecer? E aí as pesquisas começaram, né? E começou a dar muito certo. Então começou a dar muito certo das pessoas é, realmente conseguirem fazer a reestruturação, né? Então aqui também eu preciso dar uma explicação para vocês, porque
eu falei que é muito usado na psicologia, mas principalmente nas terapias cognitivo-comportamental. Então, é uma ferramenta, a imagem mental é uma ferramenta extremamente usada, extremamente utilizada na terapia cognitivo-comportamental. Então, nós que somos terapeutas cognitivo-comportamentais, nós utilizamos demais isso. Por quê? A gente trabalha com uma coisa que a gente chama de reestruturação do pensamento, né? Que é o quê? O que é a reestruturação? É um pensamento que eu tenho ali que não é funcional, é um pensamento que me faz sofrer, é um pensamento que me traz tristeza, que me traz dor, né? Então a gente trabalha com a pessoa de forma que a gente faz com que a pessoa mude esse pensamento, com que ela dê uma alternativa para ela mesma, ela dê uma alternativa para esse pensamento, tá? Mas como eu falei, no estresse pós-traumático, fazer a pessoa lembrar da cena é tão doído, é tão difícil que não dá para a gente ficar falando disso. Então, vamos reestruturar pela via da fala, né? Pela via do pensamento. Então, você estava numa situação assim, vamos reestruturar esse pensamento. Fica muito difícil para a pessoa. A pessoa às vezes não consegue falar. Então, o que é mais fácil? É mais fácil a gente fazer ela imaginar alguma coisa, um cenário diferente, totalmente diferente daquilo que ela. Quando eu for para a prática, vocês vão entender. Então, a gente vai fazer ela imaginar, vai fechar os olhos, vai imaginar uma coisa que é um cenário totalmente diferente daquele que ela estava inserida. Então, na verdade, a gente promove, né? Essa reestruturação do pensamento, mas através da imagem mental e não através da fala e do pensamento propriamente dito, né, daquela lembrança, um pensamento lembrança daquela situação, tá? E aí os pesquisadores foram desenvolvendo o uso dessas imagens mentais para outras situações que não só para o estresse pós-traumático, entendem? Porque anteriormente só se usava para o estresse pós-traumático. E aí, não, peraí, olha, dá para usar isso dentro da TCC, dentro da terapia cognitivo-comportamental. Não, peraí, dá para usar em várias outras situações, né? Então isso eu estou falando de tempos muito remotos, né? De lá atrás. Hoje em dia isso já é absolutamente comum e a gente usa bastante, tá bom? Então essa pequena explicação teórica precisava ser dado para a gente poder aí entender um pouquinho, né? Então, se a gente não explica, fica difícil. E como a gente falou de reestruturação de pensamento, a gente falou da gente dar uma alternativa para o pensamento da gente. Então, a gente tem lá um pensamento X que me faz sofrer, que me faz ter reações desagradáveis, emoções desagradáveis. Eu preciso reestruturar isso, né? Então eu também preciso falar para você sobre pensamento, tá? Eu não posso simplesmente ir direto para a técnica sem. Deu uma travada aqui, mas acho que já voltou, né? Então vamos lá. Então, sem falar dos pensamentos, eu não consigo também trazer isso para vocês, tá bom? Se alguém puder me dar aí o retorno se voltou normalmente, porque ontem fez isso também. Vamos ver se alguém consegue me dar o retorno aí disso, tá? Então vamos explicar um pouquinho sobre pensamento? Vamos falar um pouquinho sobre pensamento? É bem importante que a gente fale sobre pensamento, senão fica difícil a gente dar continuidade, tá? Então a primeira regra sobre pensamentos, né? Primeira coisa, a gente não deveria nunca, né? E não deve jamais levar os nossos pensamentos tão a sério, tá? A gente não deve levar os nossos pensamentos. Deixa eu ver, que tem aqui, antes de eu falar dos pensamentos, tem comentário aqui, deixa eu ver. Pós-pandemia será muito necessário terapia e essas técnicas, com certeza. Meire, obrigado pelo comentário. Rê, obrigado por falar que tá normal. Meire, obrigado por falar que voltou. Eu só não sei como vai ficar gravado, porque ontem também aconteceu isso, e aí o gravado ficou uma porcaria. Ficou com um delay imenso, mas hoje parece que não tá com delay, porque vocês escreveram e já veio direto aqui. Então eu acho que não tá, mas vamos seguindo, fazer o quê, né? Fazer o quê?
Então vamos lá, a primeira regra, a regra de ouro em relação ao pensamento é não levar o teu pensamento tão a sério assim, tá? O pensamento, ele é só um pensamento. Então, assim, a gente se apega muito àqueles pensamentos que vêm, sabe aqueles pensamentos que passam na nossa frente, que passam por nós, a gente se apega muito a isso e a gente tá redondamente enganado quando a gente faz isso. Isso só gera sofrimento na gente, tá? Porque o que você pensa não é 100% correspondente à realidade. E tem muita coisa ali que não corresponde à realidade, gente. Muita coisa que não corresponde, que não é, sabe? A gente mistura tudo, a gente vai misturando, a gente mistura um assunto com o outro, mistura uma experiência com a outra. Ah, mas já me aconteceu uma coisa parecida no ano de 1859. Sabe? A minha bisavó falava que isso. E então a gente vai misturando um monte de coisa e vai formando um pensamento que não condiz com a realidade, não condiz com aquele momento. Não é então, eu sou uma pessoa racional. Pessoa que fala eu sou muito racional, né? De que razão nós estamos falando? Nós estamos falando realmente de um processo racional ou nós estamos falando de um excesso de pensamento? Porque tem gente que tem um excesso de pensamento e já se julga uma pessoa racional, né? E não é bem por aí. Então, o que te faz sentir mal ou bem diante de uma situação não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. Isso é velho, a gente bate nessa tecla praticamente toda semana, a gente fala sobre isso praticamente toda semana, tá? Então isso é bem velho. Mas isso precisa ficar entendido, porque se isso não ficar entendido, não dá, nada vai funcionar se a gente não entender essa situação, tá? Então, o que eu penso, então, sei lá, eu perdi um dinheiro hoje na rua, sei lá, caiu da minha carteira R$ 100. Então, não é perder R$ 100 que me causa o problema, mas é o que eu penso a respeito de perder R$ 100, né? Eu posso pensar assim, caramba, né? Não vai dar para eu pagar a conta que eu ia pagar, agora essa conta vai ficar sem pagar, meu Deus, como é que eu faço? Só comigo mesmo que essas coisas acontecem, essas coisas nunca acontecem com os outros, só acontece comigo e tal. Isso vai me fazer sentir muito mal. Eu sou azarada mesmo, olha que azar, olha que fase da minha vida, que fase horrorosa. Oi, boa tarde, vou tentar acenar. Ó, não consigo, eu não sei porque para algumas pessoas eu não consigo. Então, eu vou estar ali, né, me colocando para baixo, achando que eu sou azarada, ó dia, ó céu, ó azar. E isso vai me fazer me sentir muito mal. Agora, se eu pensar assim, putz, eu perdi R$ 100, nossa, tá bom, eu não vou pagar essa conta. Isso acontece com todo mundo. Isso pode acontecer. São coisas. Ah, acenei? Então eu devo ter acenado 300 vezes para algumas pessoas, porque não aparece para mim que eu acenei, parece que eu não consegui. Então tá bom. É, Então, isso é reestruturar o pensamento. Então veja bem, olha o que é reestruturar o pensamento. Eu sou azarada, isso só acontece comigo, agora tô perdida, não vou pagar essa conta. Esse foi o primeiro pensamento. Quando eu reestruturo, eu penso assim: isso acontece com todo mundo, eu sou ser humano, é passível de acontecer com qualquer pessoa, esse tipo de coisa acontece, vamos ver o que eu faço. Fazer o quê? Não deu para pagar essa conta? Não vou pagar. Eu vou buscar uma alternativa, tá? Então eu já não me coloco nessa posição. Então é claro que não é gostoso perder R$ 100, não é gostoso saber que eu não posso pagar uma conta, mas esse meu segundo pensamento já reestruturado, ele me faz me sentir bem melhor do que no primeiro, vocês concordam? Então é essa reestruturação, né, que eu tenho que estar consciente para fazer, que eu não consigo fazer quando eu estou no momento de crise, quando eu estou no momento de estresse pós-traumático. Por isso que a gente usa as imagens mentais. Vocês entenderam agora que eu falei lá no início? Eu falei, olha, segura isso aí, essa informação, que essa informação é importante. Que a imagem mental é uma forma de reestruturação cognitiva. Então segura essa informação que ela é muito importante. Por quê? Ia chegar agora aqui nisso, tá? Então, é um jeito também de reestruturar o meu pensamento, de reestruturar, de fazer essa reestruturação cognitiva, mas sem eu ter que mexer na ferida exatamente. Eu mexo de uma outra forma.
e é bem legal, tá bom? Então vamos ver o que eu aprontei mais aqui para vocês, que eu trouxe aqui. Ah, tá, eu falei um pouquinho do estresse, né? Que eu faço toda uma pesquisinha aqui, né? Nos processos de estresse e ansiedade ou traumas, é muito comum que a gente tenha uma espécie de tsunami de pensamentos. Então, se eu já falei que o pensamento traz tudo esse monte de sensações, faz eu me sentir mal, pode fazer eu me sentir bem também. Mas geralmente a gente não tem tsunami de pensamentos funcionais. A gente geralmente tem tsunamis de pensamentos disfuncionais, de pensamentos que são bem desagradáveis, né? Que nos fazem sentir mal. Então, nesses momentos de estresse e de ansiedade, é muito comum a gente ter um tsunami de pensamentos, né? E aí a gente vai tendo uma conversa interna, como eu falei, né? Nossa, isso já me aconteceu parecido antes. Ah, eu já sei qual é o final disso. Eu já sei qual é o resultado daquilo. Ah, minha avó falava tal. Então a gente começa a manter uma conversa interna desnecessária que traz sofrimento, que traz dor. Eu chamo de tagarelice, né? Uma tagarelice cognitiva aí que nos traz muito cansaço e sofrimento, tá bom? Então isso tem que ficar bastante entendido aqui. Isso a gente tem que entender bastante. E hoje eu vou te ensinar um exercício muito simples, fácil e eficiente, baseado nos estudos de imagem mental, tá? Então, agora que eu já expliquei toda essa pequena parte teórica, porque a minha ideia na sexta-feira era trazer uma live mais curta, né? Não longa como a de quinta. Ontem batemos 1h15, né? Se não me engano. 1h12, outro dia já foi 1h15. Então, a minha ideia é trazer uma live mais curta e com coisas mais práticas. Então a gente não se apegar tanto assim nas questões teóricas. Então eu acho que o que eu trouxe aqui de teoria para vocês, né? De onde vem a imagem mental? Como que ela é uma maneira alternativa de fazer estruturação cognitiva, de fazer eu mudar aquilo que eu penso e fazer com que eu me sinta melhor, tá? Então vocês entendendo isso, eu acho que a gente pode ir para a prática. E essa prática eu acho bem interessante porque ela é bem simples, como eu falei, fácil, rápida e muito eficiente, muito. Inclusive teve uma live que eu fiz em outubro do ano passado, no Outubro Rosa, que eu chamei uma pessoa, trouxe uma convidada, né? E ela é uma menina, uma cliente minha que já teve 2 cânceres de mama, apesar da pouquíssima idade. Ela teve um aos 28 anos de idade e o outro aos 38. E graves, câncer grave, né? Que ela venceu os dois, graças a Deus, aí que venceu com muita garra, né? E na live eu não esperava que ela fosse, porque nem eu lembrava mais mesmo, né? No primeiro diagnóstico dela, foi a primeira coisa que eu ensinei para ela enfrentar as sessões de quimioterapia. E na live ela trouxe isso. Ela falou: "Ah, gente, tem um exercício assim". E ela meio que citou qual era o exercício e as pessoas: "Ah, eu quero aprender, eu quero aprender". Então, a partir dali é que me veio bem essa ideia de que seria legal a gente fazer lives com exercícios, com coisas muito práticas, assim, que vocês pudessem não só utilizar para vocês, mas passar. Você vê, eu estou falando de uma pessoa que recebeu um diagnóstico de câncer. Então, isso aqui é ilimitado. Assim, tem vários. O uso disso é ilimitado. Então, a gente fala que você pode usar em situações de crise, né, de ansiedade. Né? Nas crises de ansiedade, você pode usar quando você está muito agitado, muito atarefado, né? Sabe aquele momento que você está muito atarefado, você tem muita coisa para fazer, você não sabe por onde você começa? Você vai precisar só de 3 minutos, você vai precisar parar 3 minutos. E é o tipo do exercício tão maravilhoso, que você pode fazer aonde você estiver. Se você está no seu local de trabalho, pode fazer na sua mesa. Se a tua mesa tem muita gente em volta, aquelas baias e tal, vai no banheiro. Dá para fazer no banheiro. Dá para fazer no metrô, de pé, dá para fazer em qualquer lugar, tá? Então, se você conhece alguém que tem crise de ansiedade, que está passando por um momento difícil, que tem pânico, ensina que vai ser bem legal, tá bom? Então vamos lá para a prática, já que a nossa ideia é fazer umas lives mais curtas, né? Vamos para a prática?
Então, esse exercício é o famoso exercício do deserto, né? Que foi o que essa minha cliente, eu faço lá o do deserto. E ficou todo mundo curioso. Então, é o famoso exercício do deserto. Eu vou ensinar na prática você fazer agora. Então, sente-se de forma confortável, tá bom? Feche os olhos, você vai precisar fechar os seus olhos. Nesse primeiro momento que eu vou estar guiando, porque depois eu não vou ter eu para guiar, então você vai lembrar de todos os passos e é bem fácil. A gente vai demorar um pouquinho mais do que 3 minutos, vai ser mais demorado. Por quê? Porque você vai estar criando o teu cenário. É como se você estivesse construindo a tua casinha. Depois que ele está construído, que esse cenário já está pronto, essa imagem já está pronta na sua cabeça, quando você for usar, é só abrir a gavetinha e usar. Como se tivesse uma gavetinha aqui que você guarda, então é só abrir e usar, ok? Então vamos lá? Se você achar melhor, não, tem que fechar os olhos, tá bom? Eu não vou fechar porque eu tô aqui guiando, tá? Mas é bem importante que você feche os seus olhos, tá? Então vamos lá para o exercício? Então você se senta, ok? Num lugar tranquilo, confortável. Se não for possível, não tem problema. Isso agora eu sei que dá para você fazer isso. Mas na hora que você realmente vai ter que utilizar o exercício, é aonde você estiver, ok? Então vamos lá. Você se senta de modo confortável, você fecha os seus olhos e você vai respirar 3 vezes uma respiração profunda e lenta. Se você souber fazer a respiração diafragmática, melhor, tá bom? E a respiração diafragmática, quem não sabe, talvez eu traga um dia de exercícios de respiração para vocês, né? Vai ser bem legal também. Então, você vai utilizar da respiração diafragmática se você souber. Se você não souber, você pode apenas fazer 3 respirações lentas e profundas. Então, com os olhos fechados, 3 respirações lentas e profundas e tenta soltar um pouco os seus ombros, tenta dar aquela chacoalhadinha, aquela amolecidinha, tá bom? E aí, após essas respirações, após você deixar um pouquinho o contato com o mundo lá fora, se você está numa crise de ansiedade, a tua respiração vai estar ofegante, não tem problema, é do teu jeito. Então você vai estar lá, né, ofegante, aí você vai tentar baixar um pouco isso, mas se não der também não tem problema, tá bom? Após isso feito, você vai imaginar que você está num deserto, sozinha num deserto, sozinho ou sozinha num deserto, tá bom? Você está caminhando no deserto tranquilamente, vendo aquele cenário incrível, o céu azul encontrando com o chão de areia branca e um sol muito forte te iluminando. E você está caminhando tão tranquilamente, mas tão tranquilamente, de uma forma que você nunca caminhou na sua vida. Conseguiram imaginar esse cenário? Eu vou dar um tempinho. E você tem nas suas costas uma mochila, tá? Então imaginem esse cenário. Você caminhando num deserto, uma cena muito bonita, tranquila e calma. Você caminha calmamente, como se nada, nenhum tipo de preocupação, nada existisse na sua vida. Você e a sua mochila, só. Você apenas aprecia o céu azul, a areia branca e aquele sol. O céu azul, a areia branca e o sol. Ok? Vou dar mais um tempinho, por isso que eu disse que hoje não seriam 3 minutos. Ok? Muito bom. Agora você vai imaginar que o céu começa a escurecer. O céu começa a escurecer, você começa a escutar um som, né? Um apito suave, mas é a chegada de uma tempestade de areia. Então a areia vai para frente do sol, o sol fica embaçado e você sente que você precisa de proteção, porque o vento vem vindo forte, muito forte. O que você faz?
muito tranquilamente, sem se desesperar nem um pouquinho. Você abre a sua mochila. Você, dentro da sua mochila, tem uma barraca dessas muito modernas. Você monta a sua barraca. A sua barraca tem estacas que vão profundamente, que perfuram a areia profundamente e te dão uma grande segurança. A tempestade de areia vem vindo e você vai entrar na sua barraca, fechar a sua barraca, fecha o zíper da sua barraca e fica lá dentro. Lá dentro você escolhe alguma coisa para fazer, tira alguma coisa da sua mochila. Ou você vai dar uma cochilada, ou você vai ler um livro, ou você vai pôr os seus fones de ouvido, ouvir uma boa música. Escolhe aí a sua playlist. Vou dar mais um tempo para você imaginar tudo isso também, tá bom? Então é dentro da barraca, fazendo uma coisa bem agradável e muito tranquilamente. Você percebe pelo movimento da barraca que a tempestade está bem forte lá fora. O barulho é grande, o vento é muito forte, a areia é para tudo quanto é lado, mas a tua barraca é top. A tua barraca tem uma tecnologia, ela é top, top mesmo. Ela nem se mexe direito. As estacas são profundas e elas te seguram ali tranquilamente. Nada vai voar, nada vai sair voando. Aí você começa a fazer ali essa atividade agradável. Você fica um pouco nessa atividade. Quando você se dá conta, porque você se distrai, quando você se dá conta, você percebe que não há mais barulho lá fora. Você vai até ali o zíper ali da tua barraca, você abre e você percebe que a tempestade se foi, está tudo calmo lá fora, o sol brilhando novamente, o céu azul e a areia de novo no seu lugar. Você sai da barraca, você guarda seu livro, guarda seu aparelho ali de música, você guarda suas coisas, desmonta muito lentamente a sua barraca, agradece a sua barraca, dobra, põe na sua mochila. Vou dar um tempo para vocês imaginarem isso. O desmonte da barraca, o guardar a barraca na mochila. Você vai pôr a sua mochila nas costas e vai sair caminhando novamente, como se nada tivesse acontecido. Muito em paz, muito tranquilamente, e mais uma vez apreciando o azul do céu, o branco da areia e o brilho do sol. Muito bem, vocês conseguiram imaginar? E assim, pode abrir os seus olhos. Esse foi o fim do exercício. Quando você já tem esse cenário pronto na sua cabeça, isso tudo é muito rápido. Isso não passa de 3 minutos. Aliás, não é para passar. Se você demorar ali 4 minutos, tudo bem. Mas não é para ficar nisso. Isso é para ser rápido. Ok? Como foi? Se alguém quiser dar aí fazer um comentário, vou dar um tempinho para vocês saírem, se espreguiçarem, dar aquela esticadinha, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, o comentário será bem-vindo. Eu vou dar um tempinho, porque tá todo mundo ainda se recuperando aí da tempestade. Muito bem. Todo mundo se recuperou. Eu amo esse exercício, gente. Esse exercício, ele tá comigo há mais de 20 anos. Eu utilizo e quem utiliza não esquece, utiliza sempre. Para vocês terem uma ideia, eu às vezes recebo ligação. Olha aqui, ó, tem um comentário. Sua voz me acalmava, mas estava quase entrando em pânico mesmo. Não, você tem que ter a segurança de que essa barraca é muito top. Nada derruba.
tá bom? Por isso que o exercício tem que ser rápido. Isso é uma das coisas que faz o exercício ser rápido. Manter a calma foi difícil. Nunca tinha visto antes, bem curioso. Então são as mensagens que estão chegando aqui. É bem legal, né? Então se vocês pararem para pensar, quem é a tempestade? São seus pensamentos, tá? É o estresse, é a ansiedade. Quem é a barraca? Né? É você mesmo, é você reestruturando. Então, assim, eu tô reestruturando, eu tô mostrando pra mim mesmo que assim, que eu posso me acalmar, que tudo aquilo vai passar, porque a única coisa que a gente sabe diante de uma crise de ansiedade, diante de uma crise de um estresse pós-traumático, de uma crise de pânico, de um nervosismo, de uma agitação, a única coisa que a gente sabe, tem certeza, é que vai passar. Pode demorar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, uma hora, mas vai passar. Então a barraca é essa certeza. Olha, não acontece nada, ninguém morre. Ninguém morre. Nada de mais sério, o coração não para de bater. Para quem tem taquicardia e tem esse medo, né? O coração não para. Então a barraca é essa segurança, mas ao invés de eu ficar pensando isso, eu vou para as imagens, porque como eu disse lá no início, o meu cérebro ele não sabe a diferença entre o real e o imaginário. Então ele fica nessa ideia mesmo de que está chegando uma tempestade, que está vindo alguma coisa. E aí quando eu entro no barraca e eu tomo essa atitude de ficar, né, ele também começa a reagir. Ele começa a reagir e ele vai é, me tirando daquela sensação. Posso repetir? Pode repetir. Então, assim, tá ali na ansiedade, tá na crise, fez, melhorou um pouquinho, mas não melhorou muito. Pode fazer de novo, pode fazer de novo, pode fazer. Só que cada etapa não pode, cada vez você não pode fazer mais do que 3 minutos. Porque senão já entra numa coisa que não é a ideia, tá bom? Então, gente, isso é reestruturação, né? Cognitiva através das imagens mentais. É isso que você pode fazer. Então, assim, não é muito comum, viu? A pessoa não estar em crise, que nem estava acontecendo agora, né? E você ficar. Você não estava em crise, eu imagino, né? E aí você ficar em pânico só de ouvir que vinha vindo uma tempestade de areia. Isso não é muito comum, tá? Pensa aí como é que estava o seu dia, como é que estão as coisas na sua vida, pensa aí direitinho, que pode ser que você já estava ansiosa, você já estava meio agitada, por isso que você acabou ficando. Ou você tem medo de vento, né? Porque tem isso também, né? Às vezes tem gente que tem pavor de vento, então isso a gente não trabalha, esqueci de falar isso, a gente não trabalha com isso com as pessoas que têm. Nossa, gente, me fugiu o nome agora. Nossa, olha que horror. Acho que eu fiquei zen aqui e me fugiu o nome. Fobias específicas, tá? Então, assim, eu não trabalho isso com quem tem fobia específica, tá? Não, nunca não trabalho, não acho que seja bem-vindo, então não faço isso, tá? Então, a não ser que a pessoa tenha medo ali, lá, o dia foi tenso mesmo, né? Então, foi uma reação do dia mesmo, tá? Do dia. Mas agora que você já aprendeu a fazer, então faz assim, depois, com calma, que você já tem o cenário montado, faça da forma realmente efetiva, né? Então vai para um lugar calmo, pode fazer antes de dormir, é bacana fazer. Eu tenho paciente meu, nunca orientei isso, mas eu tenho paciente que faz todo dia. Ah, eu faço antes de dormir, é tão bom, me acalma, eu gosto, né? E nessa linha desse exercício, a gente tem diversos outros. A gente tem para medo de avião. Bom, medo de avião seria uma fobia específica, mas não é exatamente para quem tá ali naquela, puta, eu vou ter que voar e como é que eu vou fazer e tal, mas é para quem tem medo, não é fóbico, né? Porque o fóbico não entra no avião, aí a gente trata de outro jeito. Mas quem fica com aquele medinho, medo de fazer. A gente tem para quem vai fazer entrevistas de emprego e que tem muito medo, que se sente muito inseguro. Então, a gente trabalha bastante as imagens mentais. Tá bom, gente? Acho que era esse o recado. O que eu queria mostrar era isso, tá bom?
Eu pretendo trazer toda sexta-feira, não sei se vai ser toda ou se vai ser a cada 15 dias, eu vou pensar ainda direito, mas eu queria trazer uma coisa prática, uma coisa que eu pudesse ensinar e que você pudesse sair já utilizando no mesmo dia, como a gente fez hoje, porque isso vocês podem usar hoje mesmo, tá bom? E não esqueçam de ensinar, passar isso para frente, passar para alguém que esteja realmente precisando, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à prática do exercício, pode me chamar, me chama, me manda, comenta, o vídeo vai ficar gravado, comenta lá abaixo do vídeo, lá no IGTV. De nada, então tá tendo agradecimento aqui, né, por estar compartilhando, né? Tá até, ó, sugestão, a cada 15 dias seria legal. Eu acho que vai ser a cada 15 dias mesmo, porque acho que toda semana também não vai dar. Mas vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Mas acredito que a cada 15 dias eu vou trazer uma questão prática para a gente trabalhar. Vamos ver, estou aqui elaborando, estou aqui nas ideias ainda. Se vocês puderem me ajudar com ideia, a gente aceita, tá bom? Então agora eu vou gravar lá no IGTV, vou deixar gravado e muito obrigado mais uma vez pela participação. De sexta-feira foi, né, extra, a gente pega as pessoas meio que na surpresa, mas eu pretendo continuar, tá bom, gente? Obrigado mesmo pela presença e qualquer dúvida, só me escrever, só mandar mensagem aí e comentar abaixo do vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder, em ensinar, em levar isso para vocês, tá bom? Um grande beijo, boa noite, bom fim de semana para todo mundo, já que hoje é sexta, tá bom? Bom fim de semana, beijão, gente, até mais.